Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo da parte de hidráulica, né? Hoje a gente vai estar vendo justamente fazendo análise, né, referente a um diagrama hidráulico, né? E é justamente esse diagrama aqui que a gente vai estar fazendo análise, né? No caso dos circuitos hidráulicos, a gente sempre tem que ter uma importante referência que é o retorno do fluido para o tanque, né, ou para o reservatório, né? Diferente dos diagramas pneumáticos, né? Os circuitos hidráulicos eles precisam fazer com que o fluido ele avance, mas que ele tenha retorno, né? Já que a gente está falando de deslocamento, né? Com bombas de deslocamento positivo, né? Então o fluido ele precisa seguir o seu curso, né? Mas eles precisam retornar justamente para o tanque, né? Então fica aí como premissa, justamente aí como referência de segurança para a montagem desse circuito, né? No caso dos diagramas pneumáticos, né? Dos esquemas pneumáticos, né? Os elementos trabalham com válvulas de escape, né, onde o ar comprimido ele é liberado justamente para a atmosfera, né, e aí o compressor, né, ele acaba fazendo, né, o ciclo lá de aspiração, né, mandando novamente aí o ar para o reservatório e consequentemente comprimindo ele. No caso do circuito hidráulico, né, o fluido hidráulico ele precisa seguir um fluxo e retornar para o tanque. Então vamos observar isso aqui. Aqui a gente tem como primeiro elemento, né, justamente essa simbologia aqui, né, que indica justamente o tanque, né, o reservatório, né, e esse aí acaba sendo um elemento aí base, né, aí para o funcionamento do ciclo, né. Para esse elemento, né, ele ter continuidade, a gente segue justamente por esse outro elemento aqui, né, que na verdade a gente tem uma junção, né, onde a gente tem aqui a indicação do motor, né, acoplamento e a bomba. Então a bomba é que vai estar fazendo o deslocamento do fluido, né? Então acionando esse circuito, o fluido ele vai justamente fazer esse percurso aqui, chegando nessa conexão, onde ele tem dois sentidos, né? Ele pode estar seguindo aqui, eu vou falar como base no diagrama, né? Mas aí depende da montagem para ter esse direcionamento, né? Mas ele pode estar seguindo aqui para a direita ou subindo, né? O que acontece? O fluido ele vai procurar justamente o caminho mais fácil. Quando a gente fala caminho mais fácil, entenda-se aquele que tenha menos resistência, né? Ou seja, aquele mais livre, que ele vai ter a tendência justamente de passagem. Nesse caso aqui, o que acontece? Aqui para a direita a gente tem o manômetro, né? Ou seja, ele está só medindo a pressão, né? Então ele não está causando nenhum bloqueio. Mas aqui a gente tem justamente uma válvula de segurança, né? Essa válvula de segurança ela é setada, né, para um nível de pressão maior do que a pressão de trabalho, né? Justamente visando o quê? Uma proteção do sistema caso tenha algum aumento de pressão iminente na linha de sequência, né? A válvula de segurança aqui ela vai abrir, fazendo com que o fluido retorne para o tanque, né? Então, nesse caso, essa válvula ela vai estar fazendo um bloqueio normal no ciclo, né? Ou seja, o fluido ele não deve passar inicialmente por aqui, né? Ele só vai passar aqui quando tiver algum problema, que causa algum bloqueio, que ele vai voltar aí para o seu ciclo, né? Então a gente vai continuar por aqui. Aqui a gente tem uma válvula de retenção, né? Que é uma válvula que também vai dar uma segurança para o sistema hidráulico, né? Haja visto que essas bombas são bombas de deslocamento positivo, ou seja, os fluidos eles vão ter uma sequência positiva, né? A gente não vai ter a possibilidade de retorno, né? Isso na teoria, na prática você pode ter retorno proveniente de falha, né? E esse retorno ele pode causar um problema para o sistema, né? E ter algum rompimento de tubulação, enfim. Então essa válvula aqui de retenção, ela causa essa segurança, né? Ou seja, o fluido ele vai seguir, mas caso ele tenha pressão contrária, né? Ele vai ser bloqueado aqui, ou seja, ele não vai retornar aqui para a linha de saída da bomba, né? Então essa válvula aqui é muito importante para o ciclo, né? Então o fluido nesse sentido aqui ele vai passar normalmente, né? Mas ele no sentido contrário ele vai bloquear, né? Até se você observar a simbologia dela, né? Ela mostra justamente aqui um elemento em cunha, né? Um elemento em ângulo, e mostra justamente uma esfera, ou seja, nesse sentido aqui o fluido ele consegue passar, né? Ele faz esse escoamento. Mas quando ele vem em sentido contrário, ele pressiona essa esfera, né, bloqueando ela, né, justamente aqui na tubulação, ou seja, não liberando a passagem do fluido, né? Então aqui no caso ele vai seguir, vai chegar justamente aqui nessa válvula direcional. Essa válvula direcional que é uma válvula 4
né, duas vias, acionada por duplo solenoide, né, e tem aí como segurança também duas possibilidades de retorno por mola. Né. Em resumo, né, falando sobre essa parte de acionamento, o que significa? A gente pode utilizar essa válvula com um duplo solenoide, né, ou seja, avançando e retornando com o solenoide, ou avançando com o solenoide e retornando com uma das molas, né, fazendo qualquer uma dessas combinações. Então ela tem, na verdade, três possibilidades de combinação. Né? Avançar a condição 1 e a condição 2 por solenoide, ou avançar a condição 1 por solenoide e retornar por mola, né? Ou avançar a condição 2 por solenoide e retornar por mola. Né? Isso são as três combinações. Ele não pode, obviamente, fazer o acionamento por dupla mola, né? Não tem como fazer esse acionamento. Né? Então, no caso aqui, o fluido ele vai estar justamente chegando nesse ponto e vai estar seguindo por esse caminho. Né? Ele tem aqui uma válvula de regulagem de fluxo, né? Que também tem um elemento aqui de proteção, né? De retorno, né? Para evitar o retorno do fluido. Né? Então você regula, né? Essa passagem do fluido, fazendo com que você tenha uma maior ou menor deslocamento, né? Fazendo com que você consiga equilibrar, né? A questão de avanço e retorno do cilindro. Haja vista que a câmara dianteira, né? A câmara traseira do cilindro, né? Elas possuem diferenças no que diz respeito à composição da haste. Né? Se a gente for observar, a câmara dianteira ou a câmara traseira ela é livre, né? Ou seja, quando o cilindro avança, o fluido ele vai preencher toda essa área aqui. Mas quando o fluido ele entra pela câmara dianteira, a gente tem que lembrar que a haste está ocupando um volume. Né? Então, existe essa diferença, né, de velocidade, deslocamento do fluido. Né? Então, as válvulas de regulagem elas ajudam, né, caso você precise equilibrar avanço e retorno. Né? Então, você tem essa válvula aí também de regulagem. Falando um pouco mais sobre a válvula direcional, muita gente tem dúvida, né? Porque esse termo, né, 4 duas vias, né? O que a gente deve lembrar? Né? Ela tem duas posições, né? Tem duas posições, então vou colocar aqui o termo 4, né, por duas vias. Então ela tem duas posições, as duas posições são referentes justamente a essas, as duas posições estão aqui ligadas, né? E as vias, que são as 4 vias, justamente esses elementos aqui de conexão, ou seja, representam conexões físicas, né? Ou seja, acionamentos aí da montagem para tubulação, né? Então, você pode observar, né, justamente aqui essa montagem. Né? E muita gente pergunta, mas não tem 8, não tem 4 de um lado, 4 do outro? O que é que você deve entender? Quando o carretel desloca, né, ele vai internamente alinhar justamente com os 4 furos externos. Né? Ou seja, a posição, independente da posição que a válvula vai estar, ela vai estar sempre alinhada com essas 4 conexões, né? Ou seja, não são 8 conexões, você só tem 4 furos indicados na válvula para montagem da tubulação. Bom, ok, o fluido chegou nessa parte aqui, o cilindro ele vai ter a tendência a retornar. Beleza, como é que ele aciona? Como é que ele avança? Quando você muda a condição lógica aqui da válvula, acionando justamente ela por solenoide, ou seja, por meio de um comando elétrico. Né? Quando ocorrer esse acionamento, a pressão que estava indo para esse sentido, né, ela vai seguir agora para o sentido inverso, vai seguir para aqui, fazendo com que o cilindro avance. Né? Então você vai ter justamente aí essa possibilidade de avanço e retorno do cilindro hidráulico. Ok, isso aqui finaliza o ciclo, né, nessa parte aí do acionamento do atuador. Né? Mas aí o que acontece? O fluido ele retorna justamente por essa linha, que aqui é a linha de retorno. Ou seja, ele volta justamente para o tanque, como eu tinha dito no início. Ele passa aqui por esse elemento, que é o filtro. Né? Esse filtro tem uma proteção. Né? O objetivo do filtro, obviamente, é filtrar. Né? Então, ele retém partículas. Né? Só que acontece, esses filtros eles devem ser trocados, né? Passar por uma manutenção regularmente, porque senão eles podem ficar entupidos. Né? E caso eles fiquem entupidos, né? Ele teoricamente causaria um bloqueio na passagem do fluido para o tanque. Né? Então a gente ficaria com um problema sério no sistema, né? Ou seja, a linha de retorno ficaria bloqueada. Né? Isso aí poderia causar um acidente. Né? Então, no caso, ele tem um dispositivo de segurança, né? Que é chamado aí de válvula bypass, ou seja, se a pressão aqui no filtro aumentar, né? Ou melhor, né? Se não tiver a passagem
do fluido pelo filtro, essa válvula aqui vai garantir que o fluido ele justamente faça esse pulo, né, indo direto para o tanque. Obviamente você vai estar tendo retorno de fluido relativamente contaminado, né, ou seja, com partículas, com detritos, mas você está protegendo o sistema, que a princípio é bem melhor do que você ter um rompimento aí na tubulação ou algum outro problema, né? Então essa daí é justamente o sentido dele de retorno. Caso o sistema ele tenha algum bloqueio, algum problema aqui, né, o fluido ele também vai estar fazendo esse sentido, né? Ou seja, a válvula de segurança ela vai estar liberando a passagem, porque a pressão vai aumentar maior do que ela está setada, né? E o fluido ele também vai estar retornando, né? Então veja aí, como eu falei no início, né, isso aqui é um dos elementos, essas linhas aqui, elas são elementos primordiais aí para a segurança do circuito hidráulico. Então toda vez que você estiver montando o diagrama, estiver analisando, verifica todas as ações de retorno, né, do fluido para o tanque, né? Justamente aí minimiza aí a possibilidade de problemas, tá bom? É isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!